Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bem, galera, como eu falei no vídeo anterior, hoje nós vamos começar a nossa primeira série, né? O nome da nossa primeira série vai ser Doutrinas Básicas do Cristianismo. Mas para toda vez a gente não ter que falar esse palavrão, nós vamos diminuir para DBC. Não confundam com DBZ, por favor. Sem mais delongas, agora nós vamos falar sobre salvação. Esse é o nosso primeiro tema da série DBC. Primeiramente, para entendermos a salvação, temos que definir do que somos salvos. Bem, alguns podem dizer, é claro, nós somos salvos do inferno, Derli. Não. Também somos salvos do inferno, mas o propósito principal da salvação não é nos livrar do inferno. A Bíblia usa o termo salvação para se referir à nossa definitiva redenção do pecado e reconciliação com Deus Pai. Nesse sentido, a salvação é contra a calamidade final, o juízo de Deus. Bem, sintetizando um pouco isso, a salvação bíblica é, primeiramente, da culpa contra o pecado, do poder que o pecado exerce sobre nós, da presença que o pecado tem em nós, da ira de Deus e da morte eterna. E principalmente para nos reconciliarmos com Deus. Sabendo que precisamos ser salvos, surge uma outra questão. Derli, mas como nós podemos fazer para ser salvos? Bem, primeiramente nós temos que entender que nós não podemos fazer nada para ser salvos, pois a graça de Deus nos salva. Mas você pode estar se perguntando, Derli, e se eu cumprir as leis de Deus, todos os mandamentos, eu não vou ser salvo? Não. Não, você não vai ser salvo. Bem, se a lei salvasse, o sacrifício vicário de Cristo na cruz seria para nada, não teria sentido nenhum. Além disso, as escrituras nos mostram lá em Gálatas, vamos ler comigo, Gálatas 3, 21 e 22. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 3, 20, a Bíblia nos fala o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Bem, a lei ela não vem para nos salvar, mas sim ela vem para ser um espelho da nossa cara suja, ou seja, ela vem para nos mostrar o pecado. É através da lei que nós sabemos onde pecamos e por que pecamos. A lei nos mostra que Deus queria que fosse dessa e dessa maneira, mas nós fazemos totalmente o contrário. Isso nos mostra o quão pecadores somos. Mas bem, algumas pessoas ainda vão querer dizer: Derli, eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu não vou ser salvo? Bem, a resposta bíblica para isso é não. Boas obras não salvam, porque se boas obras salvassem, nós cairíamos em dois erros. O primeiro seria o mesmo erro daqueles que entendem a salvação pela lei. Sim, e o sacrifício de Cristo na cruz? Onde fica? O segundo é que boa obra nenhuma poderá apagar as nossas más ações. Ou seja, por mais que nós façamos boas obras, nada disso chegará perto do nosso pecado. Porque a sentença do pecado, o salário do pecado, ele é a morte. Não existe boa obra nenhuma que venha a valer a vida. Nada. Ela nos fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E trapo de imundícia, nesse sentido, é o pano que guardava a menstruação feminina. Você imagina aquele sangue que desceu aquilo é muito nojento. Então, é aquilo que é a nossa justiça. Então, como nós, fazendo boas obras, vamos poder chegar nisso? Não vamos. Em Efésios 2:8, as Sagradas Escrituras nos revela que não pelas obras somos salvos, mas sim pela fé, para que nenhum homem venha se vangloriar.
Não existe essa de eu sou bonzinho, eu faço boas obras. Não. As boas obras para nós cristãos, ela não traz a salvação. As boas obras, elas nunca vão trazer a salvação. Mas ao contrário, a salvação em nós resulta em boas obras. A nossa salvação em Cristo Jesus é que nos faz cometer boas obras. Porque por sermos salvos, nós queremos fazer o bem aos outros e não o contrário. Bem, agora você deve estar se perguntando, Sinderli, mas se não é pela lei, não é pelas obras, como eu sou salvo? O apóstolo Pedro ele é bem enfático ao dizer que somente por Jesus Cristo nós somos salvos. Através do sacrifício vicário de Cristo na cruz é que nós somos salvos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus entregado para o derradeiro sacrifício. Ou seja, se não fosse através dele, nós não teríamos contato com Deus. Ele é o único mediador, ele é a ponte que nos liga a Deus. Então, salvação é o que? Salvação é a nossa liberação do pecado e aproximação a Deus. Cristo fez o sacrifício final. Cristo foi o único justo capaz de morrer para salvar os nossos pecados. Galera, se você gostou dos nossos vídeos, por favor, compartilhe, dê aquele likezinho pra gente, compartilhe nas redes sociais. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Bem, dê uma olhada nos nossos outros vídeos do canal, né? Nos ajude com isso e fazer que os vídeos sejam sempre dia 11 e dia 25. No mais tardar 1 ou 2 dias de atraso, tá bom? É isso. Fiquem em paz, Deus os abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.